Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a festa da Transfiguração. É muito interessante que essa cena é relatada pelos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, com pequenas diferenças entre eles. Estamos no ano C, portanto, lemos a descrição de São Lucas, que, sendo o evangelista da oração, aquele que ressalta de modo muito particular a oração, contextualiza a transfiguração durante a oração de Cristo. São Mateus diz simplesmente que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. São Marcos diz que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E São Lucas acrescenta que Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. E enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Um pouco mais abaixo, diz que os discípulos estavam com sono, mas ao despertarem viram a glória de Jesus, ou seja, o brilho. A palavra glória significa simplesmente brilho. Ele estava brilhando. O que significa que, de algum modo, ele quis mostrar-lhes o esplendor da sua divindade. Ele era Deus e homem. Mas São Paulo nos diz que ele esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de escravo, fazendo-se semelhante a nós em tudo. Portanto, habitualmente, Nosso Senhor era como nós. Ninguém enxergava nada além da sua humanidade, sem nenhum tipo de esplendor, de brilho, de característica própria. Mas aqui nessa cena, é como se ele tirasse um véu e a glória da sua divindade transparecesse cristalinamente pela sua humanidade. Então, aqueles discípulos puderam ver a glória que ele tinha. Ora, a gente poderia falar muitas coisas sobre todo esse texto, ele tem muitos detalhes lindíssimos. Eu queria pegar essa imagem de Cristo transfigurado, de Cristo brilhando, para meditar um instante. Nós sabemos que a fé é uma espécie de visão, mas é uma visão sobrenatural. Ou seja, aquele que crê percebe algo de Deus. A fé sobrenatural não é uma crença cega. Isso é muito importante nós sabermos, porque nós podemos entender a fé de um modo pagão. Dizemos assim, uma pessoa crê nisso, outra pessoa crê naquilo, outra pessoa crê, não sei, em duendes, outra pessoa crê em gnomos, outra pessoa crê nos espíritos das matas, outras pessoas creem que se passarem debaixo de uma escada, aquilo atrai azar. Outras creem em Deus, creem em Cristo.
Ou seja, é uma concepção da fé baixa, que iguala todas as crenças no mesmo nível. A fé teologal, isso que a gente chama de fé teologal na teologia, né? A fé sobrenatural não é um crer qualquer. É uma espécie de visão, é uma espécie de audição. Os teólogos tentam encontrar palavras que possam render clara a analogia, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem audição, uma pessoa que é deficiente auditiva, né? Que ela começasse a ouvir, ela perceberia o mundo de um modo diferente. Agora, ainda mais uma pessoa que tivesse uma espécie de ouvido musical, ela seria capaz de identificar tons, escalas, intervalos entre notas. Algumas pessoas, inclusive, não têm apenas ouvido musical, mas têm um ouvido absoluto, que pelo ouvido conseguem identificar qual é a tonalidade de uma nota. Quer dizer, isso não é apenas uma audição, mas é uma super audição. É uma audição qualificada. Ora, essa audição, analogicamente, nós podemos dizer que é uma espécie de modo de ver, né? É um modo de perceber, é um modo de encarar as coisas. Então, o que é a fé? A fé é uma espécie de audição infusa. É uma espécie de visão infusa. De repente, Deus em Cristo brilham para nós. É o que acontece quando uma pessoa se converte. Então, antigamente, a sociedade era muito mais cristã. Então, as pessoas já eram educadas de tal modo que elas aprendiam a crer. E elas começavam a crer ainda crianças. Eu lia, esses dias, um artigo muito interessante de um bispo italiano, em que ele dizia que foi à posse de um outro bispo, e todos os bispos estavam vestidos, né, com a veste de bispo, assim. E tinha uns jovens conversando num barzinho perto, e aí um falou para o outro: quem são esses aí com essas roupas estranhas? E aí o bispo ficou chocado com aquilo, escreveu um artigo para mostrar como a sociedade se paganizou. Que no Brasil ainda, tudo bem, se compreenderia, porque muita gente não sabe direito o que é um padre, o que é um bispo, né? Mas na Itália, né, que é um país católico, de séculos de catolicismo, com uma cultura, uma sociedade assim, de matrizes católicas tão claras, que um jovem veja um bispo vestido de bispo e pergunta: mas que coisa estranha, quem que é isso aí? É impensável quase, é impensável. Isso mostra o quanto a sociedade, hoje em dia, não sabe crer, não enxerga as coisas do ponto de vista sobrenatural. Inclusive, as novas gerações foram tão educadas nessa coisa materialista, só pensam em coisas na perspectiva humana, carnal, muito materialista mesmo. Então, é muito fácil que uma pessoa hoje em dia simplesmente Deus não signifique quase nada para ela. Ainda mais Jesus Cristo, faz uma ideia muito vaga. Pois bem, uma pessoa dessas, quando escuta, por exemplo, uma pregação do Evangelho, uma pregação do Evangelho autêntica, quando o Evangelho é pregado, e de repente, ela entende o que é a redenção, o que é o sacrifício de Cristo por nós, o que é a encarnação. Deus se fez homem, morreu no nosso lugar. É como se uma luz se acendesse dentro dela. Então ela se converte. É como se acontecesse uma pequena transfiguração dentro do seu coração. Eu já vi isso acontecer muitas vezes.
uma pessoa está completamente desinformada, ela recebe o Evangelho, ela acorda, fala, meu Deus, eu estava hipnotizado por essa vida. Eu estava fora de ar. Eu estava considerando as coisas apenas da sua perspectiva carnal, humana, material. Meu Deus, agora a ficha caiu, eu acordei. Agora eu estou percebendo as coisas mais sobrenaturais. E estou percebendo a seriedade disso, estou percebendo que isso aqui é a coisa mais importante que existe. É para isso que existe a pregação. São Paulo diz assim, que a fé vem pelo ouvir. Fide ex audito. Está no capítulo 10 da carta aos Romanos. A fé vem pelo ouvir. Então, a pregação acende essa luz dentro do nosso coração. Quando a palavra é verdadeiramente pregada, o homem sai daquele pensamento natural e percebe Deus. Entende que estava indo para o abismo, que estava jogando a vida fora e acorda para as realidades sobrenaturais. Essa é a vocação dos nossos padroeiros São Domingos. Por isso que a antífona que se canta a São Domingos leva esse título, Lumen Ecclesiae, luz da igreja. E é por isso que ele leva em muitas imagens um luzeiro na testa, uma estrela. Aliás, conta-se na legenda da vida de São Domingos que quando ele foi batizado, a sua mãe, ou melhor, a sua madrinha teria visto na sua cabeça uma luz, uma estrela. Essa estrela, de certo modo, é um símbolo também da ordem dominicana. Porque a vocação de São Domingos foi essa. Fazer Cristo brilhar pela fé nos corações mediante a pregação. Pregar para que Cristo brilhe nas almas. Pregar para que a fé refuja nas almas. Para que as pessoas comecem a crer. Para que elas acordem dessas trevas do mundo corrompido. E elas comecem a perceber que existe uma luz sobrenatural. São João diz no prólogo do seu Evangelho que a luz brilha nas trevas. Que luz é essa? Essa é a luz de Cristo, ou seja, a luz da fé. É quando um cristão tem a sua alma acesa. Então ele acorda, ele começa a crer. E ele faz como Cristo, ele sobe para a montanha da oração. E essa fé vai crescendo mais e mais. Esse brilho vai subindo mais e mais, a intensidade vai refulgindo mais e mais. E ele vai crendo de maneira mais intensa, mais profunda, mais viva. Ou seja, nós, ao contemplarmos a vida de São Domingos, o que nós percebemos é que ele foi uma tocha acesa para levar essa luz por todos os lados, a fim de que nós sejamos também como ele e levemos essa luz da pregação por todas as partes em que nós formos, anunciando Cristo, a sua verdade, para que ele brilhe mais e mais e mais e mais em nós. Vamos pedir a São Domingos, portanto, que nós não deixemos cair a luz da pregação. Que, pelo contrário, ela resplandeça de maneira cada vez mais pura, através das palavras que saem da nossa boca. Que nós sejamos anunciadores de Cristo. E assim, queridos irmãos, nós, levando a fé pela pregação a todos os lados, poderemos dar testemunho de Cristo e, crendo nele, permitir que a sua luz brilhe em nossas almas.